A nossa convidada de hoje é uma atriz que começou a sua carreira no circo quando ainda era criança. Ana Rosa, uma presença constante nas telas e nos palcos. Para entrevistá-la, contamos com a atriz Patrícia Maio, colega da Ana Rosa desde os seus primeiros trabalhos na televisão. Desde os anos 65. Como fomos companheiras de Tupi durante muitos anos, depois do advento novela, nós fizemos uma novela muito legal chamada O Mestiço. É uma pessoa muito querida, minha amiga, e durante esses anos todos nós não perdemos contato. Então estamos sempre sabendo uma da outra e vendo as maravilhas que ela faz, acompanhando as histórias da família. Eu tenho muito prazer de estar aqui fazendo essa homenagem para essa minha amiga tão querida. Da mesma forma, o produtor, diretor e pesquisador da televisão brasileira, Mauro Gianfrancesco, também acompanha a trajetória da Ana Rosa desde a sua estreia na TV. Desde 64. Quando ela veio estrelar uma novela, a primeira novela da Tupi diariamente. Era uma pessoa linda, linda e linda. Ainda é hoje, mas tinha a beleza da juventude que é diferente. Como era super espiritualizada, então a gente tem uma relação muito maior de alma, de espírito, de confraternização. A Ana Rosa não tem como dizer, não é minha amiga, ela é amiga de todos. Saudade de Ana Rosa. Ana Rosa, que bom ter você aqui no Persona em Foco. Muito obrigada, querido. Você começa, Patrícia? Começo sim. Por favor. Tem história para contar. Ana, você nasceu no circo e começou a carreira aos 15 dias de vida. Conta essa história pra gente. Conto. Antes de mais nada, eu queria falar uma coisa. Da minha alegria imensa e do prazer de estar aqui com esses dois amigos, que foi uma surpresa maravilhosa, dos tempos de Tupi, muita história vivida, muita coisa boa para contar. Agradecer a você, agradecer a produção do programa por me convidar. Muita emoção e por estar aqui também nessa televisão, onde fiz muitos trabalhos na década de 70, 80. Então, é muita emoção junta, né? Mas vamos lá. Sim, eu conto essa história. Eu sou de família circense. Eu nasci no circo do meu avô e no circo, geralmente, quando tem criança, tinha assim, a primeira parte, que eram os números de trapézio, arame, feras e tal, e a segunda parte, onde se apresentava um drama. Então, sempre que tem criança pequena e tem um recém-nascido na peça, em vez de botar uma boneca, a gente coloca a criança que já está ali mesmo, né? Muita gente que nasceu no circo começou assim. Se não me engano, até a Bibi também conta uma história que foi colocada criança no palco. Então, tinha uma peça chamada O Mundo Não Me Quis, onde um recém-nascido é abandonado numa roda dos enjeitados. E quando eu estava lá, me puseram, né? E minha mãe disse que eu chorei bastante, então eu interpretei muito bem minha personagem. Do lado da minha mãe, poucas pessoas continuaram no circo, mas do lado do meu pai, família Galego, até hoje eu tenho artistas da minha família se apresentando em Las Vegas e pelo mundo, aí, viajando com os circos internacionais. Com 4 anos, Ana, você já fazia alguma coisa no circo, já trabalhava como atriz mirim. O que mais você fazia, além desse trabalho cotidiano de atriz? Então, Maurinho, assim, com 4 anos, eu considero a minha estreia profissional,
Porque com 15 dias eu não tinha consciência nenhuma, e me puseram lá, né? Mas com 4 anos me ensaiaram, era uma peça francesa chamada Os Dois Garotos, e o protagonista é um menininho que é filho adotivo e tinha muitas falas, ele morre, era um drama muito bonito. Então me ensaiaram, eu decorei e tal, então eu considero, porque foi já um trabalho consciente que eu tive que fazer, considero como minha estreia. O que mais que eu fazia? A gente é colocado no picadeiro, com 2 anos as crianças já começam a fazer um pouco de deslocação, né? O que as academias ensinam hoje, aquele tempo a gente aprendia era no circo, né? Não tinha academia igual tem hoje. Então eu já comecei a fazer alguns números. Aos 9 anos eu estreiei um número de arame e um número de trapézio, que foi um sobrinho ou primo da Bibi Ferreira, Lafayette Queirolo, que foi que me ensinou o número de trapézio. E fazia todas as personagens de crianças das peças. E além disso tudo, você também aprendia a dançar, não é? E que tipo de dança específica você aprendeu? Patrícia, eu sou descendente de espanhóis, dos 2 lados. Então, a minha mãe contratava, antes a minha avó já fazia assim, eles contratavam bailarinos profissionais para acompanharem o circo para ensaiar os números. Que tinha o que depois eram as coristas do teatro de revista, né? Hoje os grandes circos ainda têm isso. Seriam os bailarinos que faziam as coreografias. Então, com 9 anos, a minha mãe contratou, a gente ficou um tempo pelos bairros de São Paulo com o circo, uma bailarina espanhola, Juanita Serrano, que começou a me ensinar o flamenco, tocar castanholas e tal, essas coisas que vocês me viram tantas vezes, né? Então, eu comecei a aprender aos 9 anos de idade. E daí outras danças típicas também. E castanhola ainda hoje? Ainda arranha um pouquinho. Que beleza. Nós temos um trecho de um filme de 1972, em que você dança um flamengo para um grupo de pistoleiros, uma quadrilha de bandidos. Pistoleiros em fúria. Exatamente. Vale a pena a gente ver essa cena insólita. Esta é a Ana Rosa que eu conheci em 64. Que maravilhosa! Isso, eu ia falar que antes disso eu estreiei fazendo Alma Cigana e dançava, né, com castanholas, com pandeiro, que vocês me viram nessa época, né? Maravilha! Isso aí. Ana, Oi. e que tal você dar uma canchinha para nós hoje, tocando umas castanholas? Eu trouxe Você uma trouxe daqui, uma? olha! Ai, que beleza! Deixa eu ver aqui. Você sabe que eu tenho umas, são espanholas mesmo, né? São originais. Agora elas estão comigo lá em Portugal. Ah, perfeito. Vamos ver se dá aqui. Por essa Olha você não só. esperava, né? Não. As minhas são um pouquinho maiores e mais pesadas. Até um pouquinho de saconeio, não deu tanto. Pode ser? Pode ser? Vamos lá, vamos ver se eu lembro aqui. Olha, eu não estou com sapato de dança, então vocês vão me desculpar, tá? Mas é fantástico! Que beleza! Em 1960, você e o Dedé Santana, já o seu marido, inauguraram a TV Alvorada. Que programa vocês faziam lá? Quando inaugurou a TV, nós estávamos em Brasília e, para vocês terem ideia, não existia uma grade de programação. Aliás, aqui já em São Paulo, quando inaugurou,
e Patrícia e o Mauro sabem dizer isso bem, né? Foi uma coisa assim muito inusitada, muito de repente, não tinha uma programação, não tinha nem profissionais tantos assim para fazer tudo direitinho. Então era um pouco de muito improviso, né? E na TV Alvorada não foi diferente. Como nós estávamos com o circo lá e nós fazíamos as peças também, na época o diretor era Vanderlei, eu não vou me lembrar do sobrenome dele. E o Vanderlei ficou nosso amigo e nos convidou para que fôssemos apresentar uma vez por semana um das peças, um dos dramas que nós fazíamos no circo. Então, nós fazíamos uma vez por semana. O Dedé, que já era cômico naquela época, ele já era engraçadinho. O Dedé fazia esquetes com o meu cunhado, o irmão dele. Eu participava, minha sogra, minha mãe. Então, era essa, mais ou menos, a programação enquanto nós estávamos lá. Ficamos lá em Brasília, acho que um ano e pouco. Parece que Brasília não estava nem inaugurada quando vocês foram para lá. Nós não estávamos no dia da inauguração lá. Nós estávamos num bairro chamado Planalto e nós víamos com binóculo toda a movimentação no Palácio da Alvorada. O pessoal subindo rampa, descendo rampa, tudo com trajes de gala e tal. Nós estávamos lá nesse dia. Olha só o depoimento que nós temos para você sobre essa fase da sua vida, hein? Deixa eu ver. Ana Rosa, querida, minha amiga, companheira de todas as horas. Eu estava lembrando aqui aquela ocasião que a gente se arriscou ir para Brasília, lembra? Montamos tudo nos caminhões, dormimos nos caminhões, chegamos lá em Brasília para fazer os primeiros espetáculos. Nunca tinha tido nada em Brasília. Nós somos o primeiro circo que pisamos em Brasília. Depois eu fui convidado para trabalhar na Rádio Nacional. Depois nós fomos convidados para inaugurar a televisão. Nós inauguramos a televisão, lembra disso? Poxa, Ana, para falar de você é muito difícil, a guerreira que você é, a mulher sensacional que você é, a mãe que você é, a amiga que você é. Falar de você até me emociona, sabe? Eu te amo, Ana Rosa. Tá, eu vou parar de falar, senão eu vou chorar aqui. Gosto muito de você. Muito obrigado por tudo que você tem feito por mim. Dedé hoje é um amigo muito querido, com a segunda família que ele tem, que nós nos separamos, nós ficamos 4 anos casados e nos separamos. Aliás, somos melhores amigos do que fomos marido e mulher, não é verdade, Dedé? Mas, e hoje, engraçado, a filha caçula do Dedé, desse último casamento dele, eu digo último porque ele já casou mais de uma vez também, a filha caçula dele, que é Yasmin Santana, faz o espetáculo comigo, Violetas na Janela, Mauro, Patrícia, Ana Rosa, nós temos um intervalinho agora, voltamos já já com Persona em Foco. Segundo bloco do Persona em Foco, Mauro Gianfrancesco e a Patrícia Maio estão conversando com a Ana Rosa. Ana, agora eu quero saber como o teatro de revista surgiu na tua vida. Tá. Bom, quando eu comecei a namorar o Dedé, eu o conheci, nós viemos do Inho Bastião, lá em Curitiba, para São Paulo, que a minha mãe teve um probleminha, precisou de um médico especialista, nós viemos para São Paulo. E uma prima nos apresentou um rapaz que estava montando um gênero novo para viajar com o circo, que era uma novidade, fazer teatro de revista no circo. E ele estava montando o elenco, convidando bailarinas, vedetes e tal. Eu era bailarina e atriz só. E a minha prima nos apresentou, era o Dedé. O Dedé estava montando circo de revista real. E nos contratou, a mim e a minha mãe, eu para ir como vedetinha, bailarina, que era o que eu fazia na época, eu dançava. E minha mãe foi cuidando de porta e administração e tal. Em 3 meses, viajando com o circo, nós namoramos. O Dedé me pediu em casamento e nós casamos em 3 meses. E foi a minha... 3 meses, Na minha vida sempre foi assim, é tudo muito rápido. Eu nunca tinha, gente, ficado de biquíni em cena. Eu fazia números acrobáticos, um deles era a dança de fogo vestida de índia, né? Aquela sainha de índia, sutiã, cocar e tal. Eu dançava o tico-tico no fubá com um biquíni todo de vidrilho assim, mas eu estava dançando. Eu não estava desfilando como vedete no palco, era diferente.
mas fazendo revista com Dedé foi que eu aprendi a ser vedetinha. É que você falou em vedete e vedetinha. O que é uma vedete e uma vedetinha? Tá, vamos lá então. Vedete é a estrela do espetáculo. Era Mara Rúbia, será que eu vou lembrar de algumas? Meu Deus do céu, a própria Iris Bruzzi. Virgínia Lane, famosíssima, tinha uma que foi esposa do Collet, a primeira esposa dele, que também já morreu, depois Lilian Fernandes, que também foi esposa do Collet. Eram as estrelas, eram as vedetes que entravam e faziam um número de plateia, às vezes desciam na plateia, brincavam com os senhores e tal. Eram as estrelíssimas do espetáculo. Vedetinhas eram aquelas segundas vedetes, chamadas assim, que faziam esquetes e faziam os números musicais também, entravam com os biquínis e tal. Era uma diferença pequena. Então, primeiro a gente era vedete, tinha as girls, que eram aquele número de baile, aquele corpo de baile lindíssimo, né? Como Walter Pinto tinha, assim, famosos. Era girl, depois era vedetinha, depois era vedete. Era a diferença. Uma colega de trabalho dessa época do teatro de revista faz questão de relembrar esse trabalho que vocês faziam e mandou uma mensagem para você. Oi, Ana Rosa, meu amor. Que doçura de pessoa você. Eu te amo, viu? Lembra nós no teatro de revista, que farra? Você vedete, eu vedete, viajávamos, excursionávamos, hotéis, badalação, e nós em cena, uma revista atrás da outra, lembra como a gente ensaiava? Chegava no teatro, muito profissionais, muito disciplinadas, uma hora assinávamos o ponto, porque tinha multa se a gente não assinava o ponto, né? Lá em Recife, na Festa da Mocidade, que fomos várias vezes, também era uma revista por semana. E quantas sessões? 2 toda noite, quinta, sábado, domingo, 3 sessões. Como é que a gente ainda está inteira, não? Não está aos pedaços. É incrível o que a gente trabalhou. E as estradas, e carro de boi, Ford 28, boleia de caminhão. Quer dizer, o amor, o que faz o amor à profissão. Eu tenho uma foto tua aqui de biquíni que eu vou te mandar, entendeu? Que nós estamos num prólogo, final de prólogo, e você está lá toda cintura fininha, toda linda de morrer, num biquíni todo bordado. E como nós tínhamos fãs, não? Quantos homens e flores e presentes, como eles eram loucos por mulher naquela época, hein? A gente, para se safar, caro custava. Não era brincadeira. Eu te desejo tudo de bom para você, para a família. Eu sei a filha que você foi, a mãe que você é, a colega fabulosa que você é. E te desejo tudo de melhor, muita paz, muita saúde. E eu preciso te ver, necessito te ver. Um beijão. Lilian, que delícia te ver, ainda que seja pelo vídeo, e receber essas palavras tão carinhosas. Que bom, eu lembrei de você aqui, você viu, né, que eu falei. A Lilian foi, nessa época que eu viajei, ela lembrou bem para Recife, ela estava casada com o Collet. E naquela foto, ela era a grande vedete, né? Estava a Lilian, a Mione Amorim, que também cantava, tinha uma voz lindíssima, e a última lá da direita sou eu. Que bom, Lilian, muito obrigada. Vamos ver se a gente consegue se encontrar, assim. O difícil hoje é a gente acertar as agendas, né? Mas a gente vai dar um jeito, tá bom? Um beijo, minha querida. Um prazer te ver assim, tá? Muito bom tudo isso, viu, Ana? Enfim, como é que você foi descoberta para a televisão? Em 1961, o nosso Sindicato dos Artistas, ele promovia sempre aquele concurso de Rainha das Vedetes. E o De Basile, que vocês não conheceram, mas era um dos diretores do sindicato, e o De Basile insistiu muito comigo, me assistindo nesses espetáculos, né, de revista, para eu me candidatar a Rainha das Vedetes. Mas eu nunca fui assim muito chegada a essa coisa de ser rainha de qualquer coisa, não queria. Mas aí o De Basile me convenceu com o seguinte argumento: a gente não vencia nem pela plástica, nem pelo talento, nem pela beleza. A gente vencia porque quem vendesse mais votos. Então, aquela candidata que conseguisse vender mais votos seria eleita a Rainha das Vedetes.
E aí, nessa época, eu tinha uma amiga muito querida, que até foi madrinha da minha filha, Marta Bilan, que eu perdi contato nos últimos anos. E a Marta morava comigo e disse assim, vamos lá, Ana, eu te ajudo a vender voto. Falei, então vamos embora. E aí começamos era um trabalho muito difícil, né? Tinha o restaurante Papai, ao lado do Teatro Natal, onde a gente sempre, depois dos espetáculos, o elenco todo ia lá. Entre uma sessão de quinta e a primeira da noite, a gente fazia, como a Lilian falou, era matinê, quinta-feira, sábado e domingo. E todas as noites 2 sessões. E a gente trabalhava de terça a domingo, só folgava na segunda. Então, o restaurante Papai era o ponto de encontro do pessoal. Não só da classe que fazia teatro de revista, como do teatro de comédia também, né? O pessoal se encontrava no Papai. E aí a gente começou a vender votos, vender votos. Tinha um casal, Evilásio Marçal e Sara Dornel. A Sara já era, assim, de uma geração ou 2 acima da minha, muito talentosa também. Já não tinha uma plástica tão invejável, porque a Sara nem tinha sido bailarina, e eu estava assim, tinindo aos 22 anos, porque eu dançava desde pequena, modéstia à parte, mas é verdade. Naquele tempo a gente não fazia academia igual hoje, para marombar, para ficar assim, maçuda, né? Mas a dança deixa uma plástica muito bonita. E quem vendeu mais votos foi a Sara. Então a Sara acabou sendo a rainha das vedetes. Mas os jornalistas todos davam sempre ênfase às minhas fotos, porque eu realmente, sem falsa modéstia, eu estava assim mais bonitona, mais inteira, né? E mais jovem. Então, claro que a imprensa, como sempre, né, favoreceu a beleza. Então, todas as matérias que saíam sobre o concurso das vedetes, sobre a rainha das vedetes, estava eu lá. O Cassiano Gabus Mendes, nessa época, você já estava na Tupi, você também. Ele estava montando o elenco para lançar a primeira novela em videotape da casa, porque até então só eram feitas novelas ao vivo. Era tudo ao vivo. Me corrijam se eu esqueci alguma era coisa. tudo ao vivo, tudo ao vivo. E, se não me engano, os capítulos eram exibidos na sessão da tarde. Isso mesmo. E eram capítulos de 15 minutinhos, porque ao vivo, gente, não dava para fazer um capítulo muito grande, né? Cenário e mudança de roupa e tal, então eram curtinhas. E o Cassiano, a TV Celso, eu tinha feito a primeira novela em videotape do Brasil, com Tarcísio e Glória, que era 2244 não sei o quê, ocupado, com Tarcísio e Glória. Como em televisão nada se cria, tudo se copia, já desde aquela época, né? A Tupi, claro, Excelsior lançou a primeira em videotape, a Tupi, que tinha sido a TV pioneira do Brasil, não podia ficar atrás. Cassiano começou a tratar da novela em videotape, que foi Escolhida Alma Cigana, que era um texto cubano de Manuel Munhoz Rico, e foi adaptado pela maravilhosa Ivani Ribeiro, uma adaptação primorosa. E o Cassiano começou a montar o elenco para essa primeira novela. Como saía muita fotografia minha sobre o teatro de revista, a gente era sempre convidado para participar dos programas do Ayrton Rodrigues, que eram Almoço com as Estrelas e o Clube dos Artistas. Sim. Então, tudo que era novidade, era o Faustão da época, né? Tudo que era novidade estava lá, no Almoço e no Clube dos Artistas. E me convidaram, claro, para ir lá falar sobre o nosso concurso. O Tatá, Luiz Gustavo, meu querido, o eterno Beto Rockefeller, estava num desses programas. O Tatá falou para o Cassiano, disse, Cassiano, você está escalando Alma Cigana. Tinha 2 personagens. Uma era assim, uma condessinha, toda delicada, né? Toda envergonhadinha, tímida e tal, e que depois ia para um convento e tal. E a outra era uma cigana exuberante, sensual e desaforada, né? E o Cassiano, então, o Tatá falou para o Cassiano, falou assim, essa menina tem uma figura, assim, ela é minhonzinha, mas ela tem uma cara meio de cigana e ela dança, e dança flamenco. Por que você não convida ela para fazer um teste aqui? Eu estava no último dia de temporada, juntando minhas coisas, meu figurino e tal, porque eu ia para Porto Alegre, onde eu estava num começo de romance com aquele que foi meu segundo marido, Guilherme Correia, ator, que também fez muito tempo de Tupi. E, terminando de juntar minhas coisas, chegou alguém lá dentro e disse assim, Ana, tem um senhor aí que quer falar com você sobre um convite para a TV Tupi. Eu, ai, meu Deus do céu, nessa hora? E disse, eu preciso ir com você agora para a televisão, que o Cassiano está esperando lá, que ele queria fazer um teste com você. Eu falei, meia-noite? Ir lá para o Sumaré para fazer teste? Fiquei meio, né,
não sei não. Não, por favor, o negócio é sério. Eu falei, meu filho, eu estou de viagem marcada para Porto Alegre, eu vou começar uma vida lá com o amor da minha vida. Bom, mas ele insistiu tanto e eu falei com a Marta, falei, Marta, eu não vou sozinha, me acompanha então para ver o que é isso, que negócio é esse. E fui, para minha surpresa, realmente, a televisão Tupi nessa época, né, que de vez em quando eu passo lá, me dá uma saudade. Entramos naqueles corredores enormes e Cassiano estava lá. E queria realmente me fazer uma proposta, que ele ia lançar um programa que ia ter assim a maior divulgação, que tinha 2 jornais que eram das emissoras associadas, Diário da Noite e Diário de São Paulo. E que ia ter uma repercussão enorme, era um grande lançamento e tal, e era uma oportunidade muito grande na minha vida para eu protagonizar a novela, mas eu precisava fazer um testezinho com o Geraldo Vietri, que era quem ia dirigir a novela, e estava lá me esperando também para isso. Ai, meu Deus do céu, e agora? Tá, então me deram um texto para ler, e eu lembro de eu lendo, e o Cassiano olhando para o Vietri olhando para mim, olhando para ele, e aí o Vietri fez assim, né? Não, para ver se eu falava, se eu interpretava, se eu não era só bailarina, se eu não era só vedete, né? Aí, tá, fiz o teste, eles aprovaram, o Cassiano disse, olha, Ana, a gente vai lançar esse programa, e eu queria muito que você fizesse com a gente. E eu fiquei assim, entre 2 corações, né? Meu Deus, eu ia para Porto Alegre para começar uma vida, mas aqui ficar... Falei, então vamos fazer o seguinte, eu assino com você só pela novela. Contei para ele que eu estava indo para começar uma vida nova, ele me dava passagem toda semana para ir para voltar, e as novelas naquele tempo duravam só 2 meses. Por isso que eu fiz tanta novela, gente, porque durante 8 anos, teve ano que eu fiz 3. Eram 2 meses só, e graças a Deus já acabava. Não era igual hoje, que fica, e enche linguiça, e vai lá, né, e não acontece nada e tal. Então o Cassiano falou, tudo bem, a gente dá passagem, você vai e volta toda semana. E assim eu assinei contrato para fazer Alma Cigana, foi a minha estreia. Ana Rosa, o depoimento que nós temos agora é de um ator que trabalhou com você, estava lá com você, no Alma Cigana, e depois em outras novelas também. Olha só. Ei, Aninha! A minha Aninha, hein? Minha coleguinha amada, né? A primeira novela nós fizemos da televisão Tupi, juntos. Veja o tempo que faz isso, que beleza, né? E você fazia aquelas 2 irmãs, né? Gêmeas, uma cigana, outra não e tal. Me lembro tudo, me lembro até da carroça que tinha dos ciganos, na cena sua lá. Tinha o Rildo Gonçalves, tinha vários artistas naquela época, não? E foi uma coisa maravilhosa, porque você foi a pioneira, né, a heroína pioneira na televisão Tupi, né? E fizemos outras novelas também, né? Eu me lembro de uma novela que eu fiz com você, cantando uma música, se não me engano, O Amor de Violeiro. É uma música minha, e eu cantava. De um mundo levado, misturado por inteiro, vejo o amor mais procurado. Eu tenho um carinho especial por você, tanto como atriz, uma admiração muito grande como atriz belíssima que você é, teu trabalho de interpretação e tal. E afora isso, eu tenho uma admiração muito grande por você, ser humano. Você sabe o que eu estou falando. Conheço bem o teu jeito de ser, a tua espiritualidade, que é igual à minha, comungamos da mesma crença, isso é maravilhoso, e sempre nos demos muito bem, tive sempre um carinho muito especial por você. Gosto muito de você, um beijão para você. Boldrin, querido, que bom que a gente ainda tem se encontrado um pouco, né? Cada vez que tem o aniversário da televisão, que a gente vem aqui, a gente se vê. Mas quando você falou que alguém que já tinha estado em Alma Cigana e depois fez outras novelas também, logo eu liguei que tinha sido Boldrin. Que bom, querido, o teu depoimento, viu? Você fazia o Afonso em Alma Cigana, né? Que era apaixonado pela Carlota. Depois, nos Inocentes, que apareceu essa cena aí, nós éramos apaixonados, eu me lembro. Que bom, querido. Eu também te amo, viu? Temos mais um intervalo agora, a gente volta na sequência com o Persona em Foco de hoje. Voltamos com o Persona em Foco de hoje. Nós temos aqui a Patrícia Maio,
E o Mauro Gianfrancesco conversando com Ana Rosa. Por favor, indo um pouco para a sua vida pessoal. Você adotou 4 crianças, já tinha suas. Como foram essas adoções? Maurinho, se eu te contar que o único filho que eu desejei muito e planejei foi o primeiro, logo que eu casei com 16 anos, e a gente queria logo engravidar e ter um filho, então um filho homem era tudo que a gente queria, que um homem desejava, né, para continuar a espécie e tal, que foi o Mauricinho. O Maurício, quando nós estávamos em Brasília, quando eu casei aqui em Campinas, e a gente foi com o circo, subindo até chegar em Brasília. O Maurício estava com 1 aninho, e ele começou a ficar doentinho. Uns 2 meses antes, a gente ia num pediatra, um dizia que era ouvido, outro dizia que era barriga, outro dizia que era garganta, não sei o que, ele ainda não falava, ele estava começando a aprender a falar. E aí fomos numa médica, Brasília ainda era tudo assim começando, né? E tinha um hospital lá com os médicos do INSS que atendiam, e uma médica atendeu o meu filho, e ele ia piorando, ele não se alimentava direito, ele ficava enjoadinho e tal. Ela mandou fazer um exame de sangue e foi constatado que ele tinha leucemia. E aí ela nos aconselhou que nós viéssemos para São Paulo, porque lá não tinha tratamento possível, né? Eu e o Dedé pegamos assim uma sacola, pusemos algumas coisas e viemos às pressas. Por isso que eu passei um tempo grande, né, para voltar a Brasília. E o Mauricinho veio a morrer depois de 2 meses de sofrimento e tal. Então eu fiquei muito receosa, eu não quis mais ter filho, a gente fica marcado pro resto da vida. Eu e Dedé, um pouquinho depois, nos separamos. Depois disso, eu fui trabalhar, fui fazer o teatro de revista. Aí, Dedé, depois de um tempinho, voltou a me procurar. Eu estava com o circo de novo viajando. E nós reatamos. E aí, eu fiquei grávida. E aí, eu tive a Maria Leone, que foi a nossa 2ª filha. E eu nunca tive intenção, estou contando isso porque eu nunca tive intenção de ter muito filho, não. Mas a vida prepara umas surpresas para a gente muito prazerosas e felizes, né? Eu ganhei um filho maravilhoso, que eu sempre me emociono falando dele, que meus 2 netos estão aqui, os filhos do José Ricardo, e que eu sempre digo, se ele tivesse nascido da minha barriga, a gente não tinha tanta empatia e tanta afinidade. O José Ricardo, eu te digo até, filho do coração, às vezes, é mais filho do que aquele que a gente pare, porque muitos filhos, às vezes, a mulher pare e não pode criar, ou não quer criar e deixa. O filho do coração, não. Então, o Ricardo é esse filho. Depois do Ricardo, eu ganhei a Maria Luísa, que é uma filha maravilhosa também, e depois um casal de gêmeos. Eu nunca tive intenção, gente, mas eu morava com a minha mãe. O Ricardo foi assim, minha mãe e eu foi de comum acordo. Quando a gente soube, uma olhou para a outra, vamos assumir, vamos, e assumimos. Mas os outros foi uma coisa assim, mais a minha mãe que meio que preparou. E a minha mãe cuidava dos meus filhos para eu ir trabalhar, porque eu ficava o dia inteiro na televisão, né? Para ver se a gente entrava de manhã, tinha hora para entrar, não tinha hora para sair. E a minha mãe que cuidava da Maria Leone e depois do Ricardo. Então, quando ela pensou e quis, apareceu na nossa vida, mães desesperadas, assim, às vezes, não podiam criar um filho, e a minha mãe quis e eu assumi com ela. E eu te digo que eu não me arrependo, eu te digo de coração que eles são meus filhos, sim, que eu evitei de ter, eu não podia, não queria, mas que eles são meus filhos, sim. Que emocionante! Você estava falando sobre as adoções, as razões, mas eu ainda vou insistir mais uma vez nesse assunto que mexe muito no coração da gente. Porque você perdeu 2 filhos em momentos diferentes da sua vida. Como é que você suportou e superou essas perdas? Como eu falei para vocês, eu casei com 16 anos, com 17 eu fiquei grávida, ele nasceu nesse meio tempo e com 18 anos ele morreu. Eu tinha 18 anos, ele morreu com 1 aninho e pouco. Eu fiquei muito revoltada. Deus não existe, porque o meu filho, leucemia, da onde que veio isso, meu Deus do céu?
Então eu fiquei até com muito medo que tinha sido, imagina, ignorante naquele tempo, eu já tinha feito primário e ginásio muito mal, assim. Será que foi alguma mistura de sangue minha com Dedé que deu nisso? Aí o medo de engravidar de novo e de ter outro filho com aquilo, enfim. Todo mundo que já perdeu um filho sabe que a gente fica com medo pro resto da vida de perder. Bom, fiquei revoltada, fui criada dentro da igreja católica. A Ana Luísa, eu fui para o Rio em 1985. Eu fui fazendo Riacho Doce na Globo, depois fiz Dono do Mundo e aí fiquei no Rio de Janeiro direto. A Ana Luísa estava às vésperas de completar 18 anos, saiu de manhã para ir para a escola e de noite ela estava morta. Ela foi atropelada na porta do colégio, ainda com vida, mas teve um traumatismo craniano e não resistiu. E eu te confesso, Patrícia, que eu não fiquei revoltada quando a Ana Luísa foi embora. Por quê? Isso eu digo sempre com muita convicção e com muita felicidade até, porque eu já era espírita. Eu frequentei o espiritismo, eu comecei a frequentar o espiritismo levada pelo Carlos Augusto Strasser, na década de 70, quando a gente fez juntos o Profeta. Foi o que me deu força, a minha religião, o trabalho, que eu também não queria fazer, e o pessoal do Rei do Gado insistiu comigo, o autor e produção e direção, eles sabiam que eu tinha pedido a Ana para que eu fosse fazer a novela. 2 vezes eu disse não, eles insistiram, eu acabei aceitando, foi bom porque preencheu o meu tempo, me obrigou a sair de casa. E terapia, eu fazia terapia também, porque você não pode ficar só, eu acho assim, preso à religião. Apesar de eu ser espírita, eu não gosto de fazer a cabeça de ninguém, eu acho que todo mundo tem seu livre-arbítrio, tem a sua liberdade e tem discernimento para saber o que é bom para si, né? Essa coisa de tentar fazer, não, vai ali, porque tem isso, tem aquilo, não. Cada um, a gente divulga, segue quem quiser. Mas então, Patrícia, o que me deu força foram esses 3 pontos, a minha religião, o meu trabalho e a terapia também. Ana, em 1967, você se torna protagonista novamente com Os Rebeldes, de Geraldo Vietri. Verdade. Pois é. É um ponto, é uma novela referência para quem estuda televisão. É? É sim. Que bacana. E como que é trabalhar com Vietri? Vietri e Walter Negrão, que colaborou com o Vietri nos Rebeldes. Olha, trabalhar com Vietri, né, Patrícia? Era assim, era uma questão de delírio, de paixão, de amor e ao mesmo tempo. Era um inferno, porque era aquele diretor assim. Mas o Vietri se apaixonava pela gente e o Vietri cuidava da gente como se a gente fosse família dele, né, Patrícia? Aí as pessoas diziam assim, é a panelinha do Vietri, a panelinha. Mas não é que era panelinha, porque ele gostava mesmo de cuidar do elenco. E claro que ele tinha as preferências artísticas dele. Infelizmente nós estávamos lá, né, Patrícia? Vietri querido, né? Que Deus o tenha na luz. Mas nessa novela, Os Rebeldes, estreou uma atriz que depois fez vários trabalhos com você. Olha só quem é. Oi, Aninha, querida amiga de uma trajetória tão longa, tão bonita, não é? Somos amigas há muitos anos. Lembro muito bem como você me recebeu com carinho na Tupi, quando eu cheguei muito nervosa para gravar na novela Rebeldes. Você lembra disso? Não deve lembrar, mas eu me lembro porque ficou marcado na minha memória, claro, e no meu coração. Eu estava gelada e com o ombro assim. Aí você disse, calma, pegou na minha mão e disse, relaxa os ombros, fica tranquila. Vai ser uma cena muito bacana, você vai ver. E foi uma cena linda e no final te abracei e falei muito obrigada pela força. Você lembra disso? Acho que não, muita coisa passou nas nossas vidas, né? Muitos momentos lindos, momentos de sucesso, momentos também de preocupação, né? Momentos de reivindicação e estivemos juntas na Tupi durante todo o tempo, até o seu fechamento
tristemente, mas continuamos amigas e isso é o que vale, amigas de verdade. Então, nesse momento, Aninha querida, quero declarar a você o meu amor profundo, enorme e eterno a essa amiga tão amada. Querida, você mora nos nossos corações, né? E depois de Tupi, Ana, nós ainda trabalhamos, fizemos algumas coisas também no SBT, né? Depois é que eu fui para o Rio, você ficou dirigindo no SBT um bom tempo. Claro que eu lembro dos Rebeldes, eu não tinha certeza que tinha sido a sua primeira novela e também não lembro do que eu te falei na época. Mas eu lembro que foi uma novela deliciosa de fazer, né? Porque era aquela turma jovem e éramos aqueles rebeldes da época mesmo que o Vietri tão bem retratou, né? Quase 10 anos depois, você vai participar do remake de Alma Cigana, né? E agora com um nome diferente, A Selvagem, mas ainda na Tupi. É nessa novela que tem aquela famosa sequência longa, sem cortes, e que é exibida até hoje na Oficina de Atores da TV Globo. Isso. Como é que é essa sequência? Aproveita e conta aqui para o pessoal. O seguinte, depois de 10 anos quase, né? Quando eu fui fazer televisão, gente, eu parei de dançar, porque não dava tempo, a gente gravava. Com isso, eu ganhei alguns quilinhos e tal. Um dia o Cassiano me chamou lá na sala e disse assim, ó, emagrece correndo aí, porque a gente vai reprisar Uma Cigana. Gente, vai. Aí eu comecei a fazer um regimezinho, você não estava muito gorda, mas tinha uns quilinhos extras. Você nunca foi gorda. Não. Aí começou a reprise de Alma Cigana, que foi chamada A Selvagem. Quando a freirinha resolve abandonar o convento, que finalmente o noivo e a cunhada a convencem a deixar o convento, porque senão ele vai se casar com a cigana, que ele acha que era ela, ela resolve deixar o convento, então tinha uma cena lindíssima que é a despedida dela. O câmera acompanhando a saída, a cena dentro da cela, de muita emoção, despedida e tal, e eu indo pelo corredor, e vindo aqui até sair o portão. Enquanto isso, os créditos não eram eletrônicos. Eles ficavam num tripé e o contra-regra, com o dedinho assim, derrubava. Então vinha lá, Ana Rosa, e o segundo crédito, Henrique Martins, e os nomes de cada ator, né? Ele derrubando com o dedinho assim. Enquanto ia acontecendo essa cena, iam passando os créditos. E depois de alguns anos de Globo, eu encontrei com Paulo José, que dava aula na oficina da Globo, e ele me contou. Ele falou, você sabe que a gente exibe uma cena lá na oficina de atores com essa cena, porque ela ficou antológica. Uma sequência completa, que era muito usada no cinema, mas em televisão quase não, né? Uma sequência completa, sem cortes, assim. Eu falei, que bacana, muito bom. Ficou todo mundo curioso para ver essa sequência. É um plano de sequência de quase 2 minutos, seguido, ininterrupto. A gente separou um trechinho para mostrar aí. Vamos ao último intervalo do programa, a gente volta já já com o Persona em Foco. Quarto e último bloco do Persona em Foco de hoje, Mauro Gianfrancesco e Patrícia Maio. Ainda tem algumas perguntinhas para fazer para Ana Rosa. Ana, você tem um currículo teatral eminentemente de comédias. Qual é o truque para ser um bom comediante?
Mauro, assim, eu acho que o tempo que eu fiz teatro de revista me ajudou muito, porque são espetáculos que lidam praticamente só com humor, né? Se fazia muita sátira política, os esquetes e tal. Esse tempo de convivência com o Dedé e com o Colé, aprender que tem uma coisa que nem todo ator sabe. Às vezes o ator pode ser bom, mas ele não sabe que tem um time de comédia, né? A piada, para ela ser bem contada, para ela provocar riso, ela tem que ter um tempo. Eu sou péssima para contar piada. O Salatiel era um mestre nisso, né? Porque você pode contar a mesma piada e outra pessoa também contar e um surte efeito e o outro não. Tem um timezinho, não é um truque, não, mas é uma coisa que a gente adquire com a prática, com a experiência. E os cômicos todos que estão aí podem dizer o que é verdade, né? 2 artistas que estiveram juntos com você no mesmo espetáculo, eles fizeram questão de mandar as mensagens deles para você. Olá, boa noite a todos. É uma honra, um prazer muito grande falar de você, Aninha, nossa querida colega, muito querida por todos nós e uma grande atriz, com certeza. Minha saudosa amiga, minha primeiríssima atriz. Que alegria poder falar com você. Lembro-me muito bem dos nossos trabalhos, do Médico à Força, com aquele elenco maravilhoso dirigido pelo Osmar Rodrigues Cruz, Elias Gleiser, Arlete Montenegro, tudo um primeiro time. O mais bobinho era eu. Aconteceu uma coisa muito engraçada conosco. Ela estava fazendo uma novela chamada Mulheres de Areia, que era gravada, eu não sei se era em Itanhaém, em uma dessas praias longe, muita locação. E, ao mesmo tempo, estava no Teatro do SESI, fazendo o Médico à Força, aquele espetáculo maravilhoso do Molière. E aí ela perdeu 2 espetáculos, porque não conseguiu chegar da praia para o teatro. Aí ela chegou para mim e disse: Arlete, por favor, você queria me substituir lá no SESI? Já falei com o Osmar, que era o nosso grande diretor, e ele topou. Eu falei: claro, Aninha, vamos lá. E substituí a Aninha. E, de repente, comecei a fazer uma novela também. E aí eu tive que pedir para ela voltar a fazer. E ela voltou para fazer o mesmo personagem. E tinha um grande cara, a minha paixão, e que eu dirigi no SBT, Guilherme Corrêa. Ah, que saudades. Eu espero que você esteja feliz com todos os seus filhos e sempre com a lembrança do queridíssimo Guilherme Corrêa. Um beijo no teu coração. Espero brevemente, logo, estar com você em algum trabalho, querida. Queridos Arlete Montenegro, Jacques Lagoa. A Arlete tinha feito muitas novelas no tempo da Excelsior. 2 amigos muito queridos, que bom. Adorei que vocês tenham falado alguma coisa para mim. Adorei o recado de vocês. Beijos. Nós temos mais um depoimento agora de um ator que trabalhou com você numa comédia e que acompanha as suas novelas, essas do Guinness Book. Vamos ver quem é. Ana Rosa, minha querida amiga, grande atriz, que prazer poder ser mais uma pessoa a te homenagear no Persona em Foco, pela tua carreira, pelo teu trabalho no teatro, no cinema, na televisão, onde você é Guinness Book, não é? Como a atriz que mais fez novelas na história da televisão brasileira, isso é um grande título. O prazer enorme que eu tive de ter trabalhado com você em Camas Redondas, Casais Quadrados, em 78, já se vão 40 anos, e você é uma das grandes responsáveis por a minha peça Trair e Coçar é Só Começar estar em cartaz até hoje. Além de tudo isso, você é um ser humano como pouquíssimos eu conheci na minha vida. Você é de uma fraternidade ímpar e você está ao lado sempre das pessoas, aconselhando, ouvindo e sendo fraterna, que é o que mais nós precisamos hoje em dia, de pessoas fraternas, e você é uma delas. Um enorme beijo. E parabéns pelo teu sucesso e por essa linda homenagem que a TV Cultura está fazendo para você. Caruso, querido, que
que foi nosso colega também durante muitos anos de Tupi, né? Ele e Jussara, que foram casados quando nós fizemos Camas Redondas. Inclusive, eu tricotei um casaquinho quando a Jussara ficou grávida, e ela até tem até hoje, ela me falou, né, para o filhinho deles, que agora também está dirigindo na Globo. Um beijo, meu querido, te amo, viu? Você adaptou para o teatro o livro Violetas na Janela, de Vera Lúcia Marinzec, de temática espírita. Depois você dirigiu e montou esse mesmo texto com o seu marido Guilherme Corrêa. E o espetáculo está em cartaz há quase 21 anos. Qual é a razão desse sucesso? Eu atribuo o sucesso do espetáculo à sua temática. Quando eu estreiei em 1997, nós tínhamos, assim, foi a minha primeira experiência como autora, como adaptadora. Eu e Guilherme fizemos juntos, mas ele deixou muito mais para mim. E a direção também. O livro foi sucesso, ele foi best-seller durante 4 anos. Então, o sucesso que eu reputo da peça é o texto. Nós tínhamos um cenário bonito que com essas viagens todas foi ficando cada vez mais difícil de carregar. Eu fui limpando. Viajar com elenco grande nos últimos anos também ficou cada vez mais difícil. Nós hoje somos uma equipe de 16 pessoas, somos 13 no palco. Eu agradeço a Patrícia, o Antônio Carlos e a Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, porque a gente continua fazendo sucesso. E é como eu sempre digo, é uma doutrina realmente que ajuda muito, gente. Na Globo, você estreia em novelas em O Dono do Mundo. Ah, bom, sim. Novela foi. E antes foi Riacho Doce, que você falou, né? E aí não parou mais. Felizmente. Tropicaliente, O Rei do Gado, Senhora do Destino, foram tantas, né, Ana? Foram. Que você foi parar no Guinness Book. Exatamente. Você já tocou nesse assunto. Mas como? Eu encontrei com o Ismael Fernandes um dia. Ele foi ao Rio de Janeiro fazer o programa da Leda Nagli. E no elevador ele disse, você sabe por acaso que você foi a atriz que mais fez novelas gravadas em videotape? Eu falei, não, nunca tive essa curiosidade. Ele falou, pois foi, eu estou sabendo porque a Leda me perguntou se eu tinha tido a curiosidade de qual ator ou atriz tinha feito mais novelas. E ele fez uma pesquisa muito bonita, o Ismael, né? Aí eu mandei meu material e entrei no Guinness como a atriz que mais fez participações em novelas e minisséries gravadas em videotape, porque no tempo do ao vivo eu não fiz, né? Não. Mas também depois eu tinha esse receio, se alguém que tinha feito ao vivo teria tido mais trabalhos do que eu. Aí a Vida publicou um livro e eu pesquisei, mesmo ao vivo ninguém me ultrapassou. Então eu sou a recordista de telenovela. Ana, como é para uma mulher, aos 60 anos, entrar numa faculdade e fazer um curso de cinema? Mauro, eu sempre contei para vocês a minha dificuldade de estudar. Na década de 70, ainda na Tupi, eu resolvi, falei, não, agora... Porque com muito filho, os filhos têm que estudar, claro. Então, eu estava sempre naquela dificuldade financeira, a Tupi nunca pagou salários grandes para a gente, sempre pagava atrasado. A dificuldade financeira e a falta de tempo também, né? Não dava. Eu voltei a fazer, eu queria fazer um vestibular, e o Rildo Gonçalves, que eu soube que também já foi lá para cima, voltou a estudar comigo, depois fez Direito e foi juiz, né, durante muitos anos. E aí eu comecei a fazer um vestibular, mas o dinheiro apertou e eu fui convidada pela Dercy Gonçalves para fazer teatro. E eu estudava à noite. E eu tive que abrir mão de fazer uma faculdade para ir fazer Os Marginalizados com a Dercy. Aí falei, bom, vai ficando para lá, faculdade não vai dar. Agora, no Rio de Janeiro, em 2004, se não me engano, alguns filhos já não estavam mais comigo, acho que só estava 2 ou 3 morando comigo, o Guilherme ainda era vivo. E aí um colega estava fazendo a faculdade de cinema e falou, Ana, por que você não faz a faculdade? E eu tinha intenção de transformar Violetas na Janela em filme. Falei, é uma boa. E fui assim prestar um vestibular lá para a faculdade, assim como quem não quer nada, sem compromisso nenhum, não estudei nada, falei, vou ver como é que eu estou, em que pé eu estou. E eu sempre fui muito curiosa, eu sou uma geminiana que gosta, eu sempre li muito e tal. Falei, vou lá assim, a frio completamente. Gente, passei. Olha só, eu passei. Falei, bom, agora que eu passei, eu não vou jogar isso fora, né? Vou fazer a faculdade. E já tinha essas bolsas para a terceira idade. Foi ótimo.
Aí eu comecei, Guilherme me ajudou muito em casa, cuidando, porque eu estava já gravando também na Globo. Mas eu me formei, hoje eu sou formada em cinema, exatamente. Eu nunca exerci, né? Porque não deu. Mas eu tenho um diploma, sim, de cineasta. Estudei, aprendi tudo. Ana Rosa, o programa está no fim. Você tem uma das carreiras mais diversificadas do Brasil. Circo, revista, teatro, TV, rádio, dublagem, cinema, dublagem. Que recado você poderia deixar para quem está ingressando na carreira artística agora, em qualquer um desses meios de comunicação? O que você poderia dizer para essa pessoa? Uma das coisas que eu acho importantes é que na vida a gente nunca deve abrir mão dos sonhos da gente, mesmo que eles pareçam impossíveis. Isso eu aprendi não só na minha profissão, não, aprendi como ser humano. Os sonhos podem parecer impossíveis, mas quando a gente tem vontade, a gente consegue. Então, não desistam dos seus sonhos. Vão lá, batalhem, lutem, porque vocês vão chegar lá e vão conseguir. Eu inaugurei os estúdios aqueles no Porão da Tupi com o Beto Rockefeller. Perfeito. A gente começou a gravar lá. Não tá aqui, hein? Pois é, não, tá vendo? A gente começou a gravar, ele não tinha revestimento no piso, as câmeras trepitavam. E quando o Lima começou a dirigir, isso foi tido assim como uma ideia genial do Lima, porque de algumas cenas as câmeras trepitavam. Que efeito lindo que o Lima conseguiu, né?